Se dedica muito a essa aula. Não esquece de ter um caderninho, um local de anotação, nem que seja no smartphone, no tablet, no notebook, para que você veja, reveja, e mesmo quando essa aula sair do ar, você consiga estar estudando novamente. Eu vou começar falando aqui do material usado e uma parte muito importante também é eu estar falando quais objetivos, para quais objetivos cada tipo de equipamento, cada tipo de agulha, cada tipo de material. Eu usei agulhas RL e MG, tá? Não usei RS. Para quem é novato, para quem está começando na profissão agora, RL é a agulha de traço, que é a Haldane Line. Agulha que geralmente o pessoal usa para fazer linha, porém eu trabalho com essas agulhas também para fazer pintura, para fazer sombra. Isso é uma coisa que vai mudar alguns pontos de vista na cabeça de vocês, para que vocês se desprendam de acreditar que agulha de linha só dá para fazer linha, tá? E pintura só dá para pintar. A gente consegue fazer técnicas mistas com agulhas diferentes. Então a RL, que é a Haldane, eu usei 0,5 e 0,7. A espessura da agulha 10. O 0,5 e o 0,7 é a quantidade de agulha soldada. Agulhas de pintura eu usei 13, 15 e 23. As agulhas menores, como a agulha de 13, eu usei para fazer as partes mais blocadas e as agulhas maiores para fazer sombra. Essa agulha em específico que eu estou começando aí é a agulha de 5RL. Eu vou trabalhar primeiramente a marcação. Acho muito importante também você ter um equilíbrio para na hora da marcação nem você deixar a marcação tão clarinha, como também você não marcar muito forte e acabar virando um traço. Que isso lá no futuro, lá no decorrer do trabalho, pode acabar te atrapalhando, tá? Marcação é para que você tenha um norte e para que você consiga, além de manter a parte que vai ser feita ali, o local que vai ser feito depois que o decalque acabar, você conseguir trabalhar com mais calma, conseguir já usar sabão para limpar. Tem muito tatuador iniciante que tem dificuldade nessa parte da limpeza da tatuagem, de limpar pressionando, de conseguir trabalhar um realismo do início até o fim sem estar usando sabão, trabalhando só com vaselina. Então, por conta disso, eu voltei a trabalhar com marcação. É um tipo de trabalho, é um tipo de técnica, na verdade, que ajuda muito a você trabalhar as partes que tem mais definição. É muito complicado você fazer uma parte da tatuagem que tem definição só com agulha de pintura, sem marcação. Tá? Dá para fazer, dá, mas exige que você tenha uma técnica já mais apurada, mais aguçada. Então eu estou sempre me adaptando a fazer de maneiras que que vai facilitar a maneira de um tatuador que é iniciante, que é novato, executar o trabalho, tá? Dá para me fazer com formas mais complexas, inclusive de formas com técnicas que eu gosto de fazer, só que eu acredito demais que quanto mais eu complico e dificulto a forma de fazer o trabalho, mais eu estou complicando também a forma do ensino, a forma que o cara que está começando vai tentar fazer e está buscando aqui. Então, eu acho muito importante esse lado aí de você entender e dar o valor que essa aula merece, de que é uma aula que é produzida para você, é produzida para ter uma didática mais simples, é produzida para ter uma didática mais direta, sem muita enrolação, sem falar que é uma aula que tem a tatuagem sendo feita na prática. Você assiste aqui uma tatuagem em pele humana, não é uma aula de uma tatuagem sendo feita em pele artificial nem nada do tipo. Tem uma coisa que eu tô sempre puxando a orelha, sempre cobrando do pessoal que estuda comigo, é a prática. É muito importante não só para o desenvolvimento técnico, preste atenção, como também para o desenvolvimento da percepção, beleza? Eu passei aí mais ou menos 2 anos sem tatuar, focado em aula, em produção de conteúdo, tá? Estudando sobre marketing digital. E aí eu voltei a tatuar há pouco tempo. Acredito que eu fiz em média uns 12 trabalhos. Se você pegar o primeiro trabalho que eu fiz, depois que eu voltei o último, você vai ver que tem uma diferença gritante, não só na execução, mas na percepção correta da luz e sombra, os volumes e as profundidades, beleza? Esse trabalho que eu fiz aí, ele é o segundo trabalho.
Todas as aulas que estão vindo aqui pro YouTube eu estou fazendo praticamente na ordem que foi tatuado. Eu gravei tudo em ordem e vou para que você também consiga entender que há uma evolução, tá? E também para que você veja a importância da constância, tá bom? O ideal é que você se desprenda ao máximo quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho, não só tatuagem realista, para que você se desprenda de focar no financeiro, de focar no tempo, eu tenho que executar esse trabalho em 4 5 horas e tudo mais. Foca no melhor, na melhor execução. Esse é um dos melhores pontos para o trabalho realista. O portrait nada mais é do que você reproduzir o que enxerga. Tem algumas técnicas, inclusive alguns segredos de mestre da pintura que eu vou estar trazendo para compartilhar aqui com vocês. Sempre que eu escolho uma referência, eu já busco a referência, tá? Com a definição melhor, não só de definição de imagem, mas com a qualidade melhor na luz e sombra. Por exemplo, é totalmente diferente você pegar uma fotografia que foi tirada no celular de uma pessoa comum do que você pegar uma fotografia de um fotógrafo profissional que foi tirado com a câmera, com a lente específica, beleza? Com iluminação adequada. Então esse tipo de fotografia é muito interessante. Você que é tatuador hoje se abrir a estudar outras coisas, entendeu? Buscar outros nortes, porque você entendendo de fotografia, você pode até na sua loja botar uma iluminação ideal e fotografar o seu cliente de maneira que você consiga extrair o melhor da fotografia no ponto de vista de luz e sombra, deixar o trabalho com mais volume. Eu acho isso bem interessante. Inclusive tem uma tatuadora que chama-se Val Tatu. Para mim, ela é uma das melhores tatuadoras do mundo, tatuadora mulher. E na loja dela tem um estúdio de fotografia, onde ela leva a pessoa lá para faz toda uma iluminação, luz de contraste, coloca luz de preenchimento, às vezes até uma luz rebatendo uma luz colorida, e ela tatua a pessoa, até muitas vezes não só a fotografia, mas ela tatua a pessoa a olho nu, olhando a pessoa lá, a pessoa pousando. E isso eu acho muito interessante. É um trabalho mais rico, sabe? Através desse tipo de coisa que você consegue cobrar mais, que você consegue difundir mais seu trabalho, porque a gente acha que não, mas o mesmo julgamento que a gente tem quando entra numa loja, quando entra em algum lugar, o cliente que vai tatuar com você, ele tem também. E com certeza ele não fez orçamento só com você. O único tatuador e o único estúdio que ele conhece não é você, não é só o seu. Então ele vai perceber que tem essa dedicação maior, que tem esse investimento maior da sua parte para conseguir fazer um trabalho com mais qualidade. Então teve épocas também de eu fotografar o cliente. Tem uma história que é até um pouco engraçada. O cara queria fazer uma mão segurando um relógio numa posição que não tinha referência em lugar nenhum, nem fotografia, nem pintura e tal. Então eu busquei o relógio na internet, peguei uma tampa de um item que tinha na minha cozinha, não sei se era de açucareiro, de cafeteiro e tal, que simulava o tamanho de um relógio antigo. Eu fiz a posição que ele queria com a minha mão, segurei essa peça, fiz a iluminação igual a iluminação do relógio que eu tinha conseguido baixar na internet e fiz a montagem e ficou perfeito como que eu estava segurando realmente o relógio, tá? Então esse domínio da fotografia e de manipulação de imagem é muito importante, como por exemplo eu fiz essa montagem aí da Vandinha com esse menino aí que é um meme. E aí eu sempre esqueço o nome dele. E aí, por que que eu fiz isso? A galera sempre, pô, Diego, por quê? Que doideira foi essa? Como eu tinha perdido o meu outro perfil, meu perfil foi hackeado, perfil no Instagram, e eu tive que fazer um perfil novo e tudo mais, e eu pensei, cara, eu vou fazer alguma coisa para aumentar logo o engajamento e tal. Então, foi algo que eu fiz meio que para viralizar. Foi um dos meus primeiros posts, que inclusive agora está com quase 100 mil visualizações em forma orgânica, tá? Então, para mostrar para o Instagram que eu tenho um conteúdo relevante, então o algoritmo entende que sempre que eu faço um post agora ele já abre para mais pessoas, entendeu? Então foi um post estratégico, inclusive tem vários que já estão em andamento para que eu possa vir fazendo aí. Então, esse ponto de vista a gente tem que ter também, entender que tem um lado empreendedor, que tem um lado empresarial. E aí, galera, eu estou fazendo a marcação nas partes que vão ser sombra, tá?
E vão ter alguns lugares também que eu já vou fazer definição com agulha de traço. Por exemplo, tem alguns lugares no cabelo. E outra coisa que eu não falei, esse cliente ele teve uma hipersensibilidade na pele durante a execução. E por mim ter ficado muito tempo sem tatuar, eu quase desistia da tatu e não iria fazer. E foi uma lição para mim, porque esse trabalho dos últimos que eu fiz agora foi um dos melhores. A sombra cicatrizada ficou muito boa. Não sei se o cliente teve algum tipo de alergia ao pigmento, à agulha, ou algum produto que a gente usou. Até porque todas as marcas que eu uso são as melhores marcas, né, de cosméticos, de tinta e tudo mais. Mas aí quando a gente começou a fazer a aplicação da parte colorida, caramba, começava a inchar, começava a ficar vermelho. E teve um momento que eu pensei, mano, eu vou marcar tudo, agilizar aqui, vou deixar para outra sessão que eu não tô conseguindo. Só que esse mesmo momento, em contrapartida, eu pensei, velho, eu vou dedicar aqui, vou fazer, esperar o resultado. E o resultado ficou muito bom. Então foi uma lição para mim que independente do que aconteça durante a produção do trabalho, do desenvolvimento, se a pele às vezes solta um pouco mais de plasma, solta um pouco mais de linfa, ou se ela tem alguma rejeição e começa a inchar, continua com paciência, diminua um pouco a voltagem e vai executando que no final dá certo. Esse aí foi um dos melhores resultados que eu tive ultimamente e uma das melhores lições que eu tive também sobre isso. Aí também a gente tem que ter a preocupação de estar trabalhando com batoque de descarga, tá? Hoje eu faço um batoquezinho de descarga, mas eu também tenho um deep cake, que o deep cake caseiro que é feito com algodão. Como é que é isso, né? Deep cake é um produto que tem hoje que você pega o bico, você tá tatuando, você pega a biqueira, coloca no copo com diluente ali ou com água, não sei como é que se faz, você vai no deep cake e coloca ele, suga todo o pigmento que tem na agulha e deixa a agulha limpinha. Isso é muito massa para você que vai mudar de tonalidade, vai mudar de cor. E tem como a gente fazer isso de uma forma muito barata que é com algodão. Você coloca o algodão, você molha ele, eu molho ele com diluente, coloca ele num copo, um copinho de cafezinho e outro você coloca diluente ou água, não sei como é que você limpa. Eu prefiro diluente para dispersar a gordura. E aí isso ajuda muito nessa parte aí, porque às vezes você quer ter uma variação na marcação. Por exemplo, essa parte do nariz, ela é preta. Então acho desnecessário marcar agora com some para só depois fazer preto. Então eu já venho, já coloco um preto mais sólido porque eu sei que não vai ter uma variação de sombra ali. Então isso aí já me ajuda. Aí o importante do Deep Cake é que quando eu sair dessa tonalidade mais preta para voltar para o mais claro também, eu tenho que ter a noção de lembrar de ir lá, dar aquele toquinho lá no diluente, limpar no Deep Cake para que o bico venha sem contaminação de outra tonalidade nenhuma. Acontece muito disso. Você está trabalhando com um tom escuro, aí você vai fazer uma marcação clara, toca lá na água, passa no papel, não tira todo o pigmento, que você vai marcar o clarinho, ele acaba marcando escuro. São erros como esses que a gente vai cometendo no decorrer de um trabalho e bota um trabalho muito irado a perder. A gente fica com um trabalho que poderia estar com uma qualidade muito massa e acaba não estando. Também queria falar para vocês de uma máquina que eu comecei a usar, que é a Mumi. É uma máquina muito legal. O pessoal entrou em contato comigo, tá? E aí ofereceram para mim testar e eu me surpreendi, cara. É aquela coisa de aparências enganam e pra gente não ter pré-julgamento. Pela aparência da máquina, eu achei que não era uma máquina muito boa, que ela não parece com essas marcas mais caras que estão no mercado hoje, mas me adaptei muito. Parece até mentira, velho. Aposentei as outras máquinas que eu estava trabalhando, estou usando só ela. E ela, o incrível dessa máquina Mumi é que ela é uma máquina muito boa, desde do traço, da pigmentação mais sólida e para a sombra. Eu consigo trabalhar rápido e ela deixa uma sombra muito suave. Eu estava até comentando sobre isso com meu irmão Bruno Rodrigues, que ele tem uma forma de sombrear mais lenta, mais calma, mais suave. Eu já trabalho um pouco mais rápido, sabe? E essa máquina parece que ela foi feita para minha forma de tatuar. Então pesquisa no Instagram, manda mensagem em inglês, traduz ali no Google Tradutor, que a galera é da gringa, então vai ficar mais fácil de você se comunicar. Outra dica que eu quero dar para vocês, eu estou usando o cartucho da marca Emola, um cartucho muito bom. Também aconteceu a mesma coisa, ele tem uma aparência, uma caixa, a aparência dele não é de um produto premium, mas ele é um produto de muita qualidade. O fluxo da pigmentação que rola nesse cartucho é muito legal. Então procura também no Instagram, eu vou deixar o link aqui. Inclusive esse meu novo perfil aqui
do YouTube, ele não liberou ainda para links clicáveis, porque é um perfil muito novo. Eu vou deixar o link aí embaixo, pode ser que agora você vá lá e não consiga clicar, mas eu acredito que logo mais ele vai estar liberando. Mas se você não conseguir clicar no link, você pesquisa máquina Mummy, MUMMY ou cartucho Enla, beleza? Acredito que vai ajudar muito. Outra coisa que eu queria falar aqui, para você prestar atenção nessa parte que eu estou executando agora, que eu vim fazendo marcação com essa agulha de traço e agora eu estou fazendo sombra de pintura. Eu fiz a pintura do nariz de um bloco preto e agora eu estou fazendo uma marcação de sombra suave. Então essas variações que a gente tem que estar sempre buscando dominar, tá? Tem alguns tatuadores que eu chamo até de cabeça dura, o cara que se adaptou a uma maneira de fazer e só defende aquela, fica falando sobre aquilo, que só daquele jeito tem como ser feito. Eu acho isso aí a maneira mais errônea de se estudar. Então tenta buscar o máximo de variações de técnicas possíveis. Por exemplo, eu consigo fazer esse tipo de trabalho com várias técnicas diferentes. Graças a Deus, hoje eu bato no peito de que eu consegui me adaptar ao longo dos anos com várias técnicas diferentes. Então eu consigo fazer assim, só com agulha de traço. Também consigo fazer só com agulha de pintura. Uma coisa que eu queria falar. Tem muito tatuador hoje que quer ingressar já no realismo. É possível sim. Nada é impossível, depende muito da sua dedicação, depende muito do seu estudo, da sua força de vontade. Inclusive hoje, tatuadores que estão sendo premiados em eventos mundiais como Tatuí, são tatuadores novatos, mas quanto tempo de dedicação o pessoal está tendo, quanto tempo de e a disposição que a galera está tendo também. Tem alguns erros que o pessoal comenta no início, porque você tem que entender que praticar na pele artificial ajuda, mas é totalmente diferente da pele humana. A pele humana, querendo ou não, ela tem uma flacidez que dá um recuo. Quando você vem com o cartucho com a máquina, ela dá um recuo. Tem uma membrana dentro do cartucho que ela serve para isso. Quando encosta na superfície da pele, ela dá um recuo. Então, na pele artificial, não. Você vai colocar numa superfície rígida, geralmente em cima de um carrinho, em cima de uma mesa, em cima de uma bancada, e a agulha ela bate mais forte. Vai ter o recuo da membrana, mas não vai ter o recuo da pele, tá? Então tem muito tatuador que tá fazendo já uns realismos irados na pele artificial. Quando vai para tatuagem na pele humana, fica frustrado. Então uma coisa que eu falo, vai aos poucos, tá? Não tenta fazer um rosto já com textura bem realista, nem uma foto de pai e de filho de alguém, tá? Quando for fazer, tenta, começa por animais, com elementos que são mais fáceis de interpretar, de assimilar. Não vai tentar pegar coisas muito complexas. Eu sempre falo o seguinte: eu comecei de uma forma que deu muito certo, eu sempre indico pro pessoal. Comecei por flores, tal, rosas e tal. Comecei a dominar e depois eu parti para animais, tá? Um lobo, um tigre, pássaro, leão, para pegar efeito de pelo, para depois entrar em rosto. E mesmo assim, quando eu entrei para fazer rosto, eu não peguei ainda rosto de cliente, eu sempre peguei rosto de famoso. Por quê? A gente meio que já está acostumado, tá? Com os traços daquela pessoa, já conhece. E aí são expressões que já são familiares, né? Por exemplo, preste atenção. Quantas vezes a gente já viu o rosto do Faustão, por exemplo, na nossa frente, né? Todo domingo, desde a infância, passou pela adolescência. Então são traços que inconscientemente você já tem gravado. Para a hora da execução é muito mais feito. É igual você fazer um desenho de um parente seu, tá? É muito mais fácil de você conseguir reproduzir de uma forma ali que pareça muito. Eu sempre defendo que o realismo para o retrato ele é uma busca pela perfeição que nunca vai ser alcançada. Tem trabalhos hoje na internet que, se você pesquisar, inclusive até já trouxe em alguns workshops meus, que você vai comparar a fotografia com a pintura e você vai acreditar que está perfeito e mesmo assim não está. Se mostrar só a pintura, você vai dizer que é uma fotografia. E não é. E esses artistas que desenvolvem esses trabalhos de nível tão avançado falam a mesma coisa. Não consigo, nunca vou conseguir atingir a perfeição, mas estou buscando. E a ideia é essa: sempre se dedicar ao máximo a fazer o mais parecido possível, a buscar, mas nunca você vai conseguir. A magia do realismo, a magia do retrato é essa. Por isso que eu defendo muito a tese de que é impossível fazer trabalhos, principalmente de
de realismo com muita qualidade e muito pouco tempo. Você pegar e fazer um realismo em 1 hora, um retrato em 1 hora, você vai conseguir fazer um rascunho do retrato, que pode ser um trabalho bem feito. Você parar para pensar, tem artistas nos calçadões das praias e algumas praças, por exemplo, na Europa, que você senta lá, ele pega e ele desenha em 40 minutos. Só que ele não faz um realismo, né? Ele faz uma charge, que é um desenho que parece com você, mas que não pega todos os detalhes. Então, para a gente conseguir ter essa noção de percepção, por que eu estou falando isso agora? Se você vê esse lábio aí, ele parece ser uma execução demorada, mas o que eu estou fazendo nessa execução? Eu estou tentando perceber o máximo, tá? De ranchurazinha do lábio, todas as tonalidades de sombra, onde é que está exatamente o volume da iluminação. Então, se você vê um cara mesmo que trabalha com hiperrealismo, com realismo, tem uns que defendem a tese de que para que você consiga perceber todos os detalhes que tem numa face de um ser humano, tom de pele, todos os poros, todos os pelos, todas as tonalidades, você leva dias. Imagina para você conseguir desenvolver um trabalho, né? Uma pintura ou um desenho. Tem um ponto que é o seguinte, a gente fica até meio confuso, mas é um ponto que eu queria falar que eu acho que é interessante. Quanto mais você evolui sua percepção, mais tempo você leva para conseguir executar um trabalho, porque você passa a perceber mais coisas, tá? Eu vou até falar uma história que eu passei. Tem um trabalho que eu tatuei ele 3 vezes. Eu tatuei lá no início da minha carreira, 15 anos atrás, uma estátua, Poseidon. E aí eu tatuei há uns 8 anos atrás e tatuei há 2 anos atrás. Cada vez que eu tatuo ele, eu percebo mais coisas, então eu levo mais tempo para executar. Então vai ser até natural na sua carreira você ir evoluindo e trabalhando mais o realismo e demorando um pouco mais para fazer. Porque você vai se prender a lugares menores, você vai se prender a centímetro por centímetro para que você tente executar ali da melhor maneira possível, para que fique o mais parecido possível. Tem um livro que é o Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que ele fala sobre isso. É uma tese muito complexa que eu vou trazer aqui de uma forma mais simples. Eu acho muito interessante esses conteúdos que eu trago por conta disso. Por isso que eu peço pra galera, compartilha, comenta, leva para outros tatuadores, para outros artistas, porque eu vejo hoje, principalmente aqui no país, muitos tatuadores com nível de tatuagem muito alto, mas que infelizmente não dominam uma forma de passar que seja uma forma clara, uma forma simples. Por exemplo, esse livro, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, ele é um conteúdo que ele é um conteúdo mais complexo, mas eu consigo trazer de forma mais simples. Eu vou falar um pouco aqui para que destrave sua mente, sua forma de enxergar. A partir do momento que a gente começa a executar um trabalho, a gente executa aquela forma pensando da maneira que a gente conhece, da que a gente já viu, que a gente já conviveu. Por exemplo, você vai fazer uma mão. Quando você começa a tatuar, desenhar ou a pintar uma mão, qualquer mídia que seja, seu cérebro já começa a mandar informações para você que você tem que jogar naquela execução daquele trabalho o formato de mão que você acha que conhece, que é totalmente distorcido lá no seu subconsciente, tá? Então não é isso que a gente faz quando a gente trabalha com portrait. A gente tem que executar o que a gente vê, executar manchas, tonalidades e blocos. É exatamente isso. Por que essa distorção? Que a gente tem essa distorção da mão. Na nossa primeira infância e a primeira e única época que a gente exercita o lado artístico, que é o nosso lado direito, eu vou falar um pouco mais sobre isso, é a única época que a gente pinta, que a gente desenha, que a gente começa a expor esse lado artístico, e é justamente nessa época que entra as distorções, porque um ser humano, quando você tem 3 anos de idade, um bonequinho de palito, uma bolinha com os risquinhos e faz um bonequinho. Uma casinha com telhadinho é aquilo. Então isso entra no seu subconsciente de uma forma que até a sua maioridade, sua maturidade, você acredita que é aquilo mesmo, inconscientemente. Qualquer adulto hoje que não é artista, se você pedir para desenhar uma pessoa, um carro, uma casa, vai desenhar daquele jeito. Então, o artista ele tem essa missão de durante
seu desenvolvimento artístico, acabar com todas essas barreiras de distorções, de começar um trabalho e entender que não está fazendo o que o cérebro pensa que ele tem que fazer, ele está fazendo o que ele está enxergando. Então, o que eu acho mais simples, para deixar mais simples essa minha explicação, é que quando você vai executar, executa o que você está vendo, não o que você está pensando. Ali eu não estou tatuando um olho, tá? Eu estou tatuando formas de luz e sombra. Por mais que pareça que não vai parecer, que não vai ficar parecendo, você vai surpreender isso no final. Vai ficar muito mais legal do que você espera. Justamente por conta disso. Aí, durante o trabalho, a gente fecha mais a visão. Eu tento enxergar centímetro por centímetro. Eu até indicaria para você ir no Google agora, pesquisar esse livro de forma gratuita, Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Ele é muito interessante porque a escritora dele, ela fala sobre os dois hemisférios do cérebro. Eu já tinha estudado sobre, não para esse lado artístico, e aí foi muito interessante porque além do lado artístico eu também comecei a me conhecer um pouco mais, né? Porque tem pessoas que ela orbitam mais um lado ou outro do cérebro. Por exemplo, a pessoa que ela orbita mais no lado esquerdo, ela está mais no lado esquerdo, ela é uma pessoa mais metódica, sabe? Ela é uma pessoa mais séria, mais calculista e tal. Que não é o caso do artista. A gente está mais no lado direito. Então, no lado direito é o lado da criatividade. A gente não é. Tipo, eu não sou aquele cara pé no chão, eu sou aquele cara sonhador. A gente é mais, sabe, do lado da fantasia. Então, a pessoa que tá no lado direito do cérebro é essa pessoa que é mais assim. Então, eu passei a conhecer um pouco mais sobre mim, sobre algumas coisas, sabe? Por que eu não consigo, às vezes, cumprir horário, focar em muita coisa, sou mais desligado, sabe? Então, essa é a mente de um artista. Teve uma estudiosa que ela estudou uma doença que foi nominada como doença do cérebro bipartido, que eram pessoas que, diferente da gente, tipo assim, eu sou mais do lado direito por ser artista, mas eu uso meu lado esquerdo também, tá? E tem pessoas que vice-versa, que é mais do lado esquerdo e que usam o direito também. E essas pessoas que têm essa doença, não, elas usavam praticamente só um lado, o outro lado ficava desativado. E baseado nas reações dessas pessoas, começaram a ver que cada lado do cérebro tinha suas diferenças. Então, esse livro, ele ensina você a preste atenção, durante a execução de uma atividade artística, você migrar mais a sua consciência para o lado direito, para que você fique mais criativo. É tanto que dá para perceber que isso acontece também de forma automática, porque quando a gente está desenvolvendo qualquer atividade artística, a hora passa que a gente não vê. Por quê? Porque quando você está em um hemisfério, você se desliga do outro. Então, o lado esquerdo, que é o lado mais responsável por esse lado de cálculo de tempo, de tal, fica mais inativo. Então, às vezes você está desenhando, você olha pro relógio, é 1 hora. Quando olha 3, 4 horas, você pensa, caralho, véio, já passou todo esse tempo, que você se desliga mais do mundo. Então, esse livro ajuda demais. Não só essa parte para você migrar e ativar literalmente esse seu lado mais criativo, mas para você também aprender a enxergar tudo da forma certa, se desprender de tentar reproduzir formas e ver tudo como mancha. E tem alguns exercícios que ajudam, tá? De tipo, tem um que eu fiz no início, hoje eu já consigo fazer sem ele, mas que eu fiz no início, eu recortava uma folha de ofício de cartolina, onde eu deixava um recorte nela de apenas 1 centímetro. E aí eu ia fazendo tipo um desenho de 1 em 1 centímetro, beleza? Eu não vi o desenho num todo, eu só via ele de 1 em 1 centímetro. Pegava 1 centímetro e reproduzia. Pegava o outro e reproduzia. Antes eu fazia um gradeado, né? Com vários de 1 centímetro assim, vamos supor, 10 por 10, dava 100 centímetros. Aí eu ia reproduzindo de 1 em 1 para me exercitar essa parte aí e entender que realmente você tem que se desprender de ver um contexto no todo. E o final você fica de bobeira com o quanto vai ficar em dentro, né? Hoje em dia tem um dilema muito grande sobre precisa saber desenhar para tatuar realismo e tal. Eu defendo a tese que não.
Justamente por isso, porque você está trabalhando com a reprodução na observação, né? Já tem artistas, a maioria dos pintores principalmente, defendem a tese que você precisa entender mais de estruturação e tudo mais. Só que se você me perguntar o que é que eu acho, o que é que eu indicaria estudar pintura, estudar desenho para que você entenda da parte de estruturação, tá? Entenda sobre blocagem, estrutura do rosto, do corpo humano, para que você, durante a execução de um trabalho, você não venha distorcer o trabalho, para que você entenda realmente o que é que está sendo feito ali naquele trabalho, tá? O preenchimento das massas, dos volumes e tal. Agora não, agora eu deixo o trabalho todo marcado e aí eu faço uma marcação de sombra para já deixar ali 50% de como serão as tonalidades, tá? Por exemplo, eu estou fazendo a marcação desse olho aí da mesma forma que eu fiz a marcação da boca lá embaixo, que a boca não ficou pronta, mas aí eu já deixei ali mais ou menos as tonalidades, as texturas, porque quando apaga o decalque, tem muito lugar que a sombra é lisa que você consegue fazer tranquilamente olhando, tá? Só com observação, mas tem muito lugar de textura e tal, principalmente de textura, que acaba perdendo. Então, é bem importante você já deixar pronto. Por exemplo, essa parte do olho, eu já fiz a pigmentação de preto, já estou fazendo alguns cílios. Essa sombra debaixo do olho aqui, que é tipo uma olheira, essa bolsa, já deixei pronto também, entendeu? Então logo depois que eu faço toda essa marcação aí, eu já dou um pega também no fundo, porque o fundo ele me ajuda a encontrar as tonalidades que eu vou usar de forma mais rápida, tá? E na maioria das vezes eu finalizo o trabalho da maneira mais assertiva possível. Porque antigamente eu cometi alguns erros de tipo fazer o trabalho, tá? Em cima da tonalidade da pele do cliente. E depois que eu coloco o fundo, eu percebi que eu deixei uma escala uma escala tonal mais clara ou uma escala tonal mais escura. Então quando eu faço a marcação e o fundo, que eu venho fazendo a parte de sombra, aí eu consigo me encontrar nas tonalidades de forma mais rápida. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês prestarem bem atenção sobre a reprodução de blocos. Tipo, quando eu comecei a trabalhar com realismo desde a época do papel, eu acreditava que quanto mais definição ali o desenho, mais realista ficava. E é justamente o oposto, tá? Eu acho que o trabalho realista ele é mais assertivo quando você acerta as escalas tonais do que quando você faz detalhinho por detalhinho. E na maioria das vezes a gente querendo melhorar o trabalho, a gente acaba colocando detalhe onde não tem e o trabalho acontece o oposto. Ao invés de ele ficar realista, ele acaba ficando parecendo um desenho. Por exemplo, né, na referência dessa fotografia da montagem que eu fiz, não dá para ver fios. A gente não consegue enxergar o fio no cílio. São blocos pretos, manchas. Então não faz sentido eu colocar fio a fio aqui na tatu, tá? Você vai dizer, mas o fio não tá lá, mas se a fotografia, se a lente da câmera não pegou o fio, você não tem que fazer o fio. Aí a gente vai entender um pouco melhor sobre isso na parte do cabelo, onde vai ter os lugares de bloco e tem lugares que são fio. Então é bem interessante a gente ter cuidado nessa parte aí, porque muitas vezes a gente quer embelezar o trabalho. Tipo, eu já vi pontos de vista muito diferentes. Alguns artistas falando que a gente tem que tentar reproduzir ao máximo o que a gente enxerga, que é o que eu defendo. Se o cabelo é só o chapado preto da referência, na tatu é só chapado preto. Se for só fio a fio, só fio a fio. Mas também tem outros tatuadores que falam que não, que a gente tem que resumir a quantidade de detalhe para o trabalho ficar mais limpo visualmente. Isso eu não concordo. Vou explicar um pouco para que você consiga entender. Tipo, você pega uma referência de um leão e o leão tem uma pelagem toda assanhada, fio a fio, muito branco e tal. E aí o cara, para resumir, diminui, não faz com agulha de traço, já faz com agulha de magno. Em vez de fazer fio a fio, já faz mecha. Tem muitos trabalhos assim, e principalmente de tatuadores famosos. Esse tipo de trabalho eu não gosto porque é parecido que você pegou um trabalho realista e transformou em desenho. Eu prefiro me propor a pegar uma referência realista e reproduzi-lo da mesma forma que ela é. Até porque a gente tem que se desprender desse lance aí de acreditar que é difícil fazer um bom realismo com material
com material mais básico, que a gente só consegue fazer com material mais avançado, tá? Eu não acredito nisso. Você consegue fazer um realismo, uma tatuagem bem feita com qualquer equipamento, desde que você consiga dominar a técnica, desde que você faça da maneira correta. Eu comecei a trabalhar realismo, tatuagem colorida lá atrás com máquinas simples, tá? Máquinas de 200, 300 reais. Hoje eu trabalho com máquinas mais caras, mas como eu estou falando, a máquina Mumi, comparado com algumas máquinas que estão fazendo sucesso, ela é 8 vezes mais em conta, ou até mais, e eu consigo resultados como esse, por exemplo. Então não fica se apegando a material que tem que ter máquina X ou Y para poder começar a fazer o trabalho ou conseguir algum resultado. Não se prenda a isso. O maior exemplo disso é que tem vários artistas que conseguem fazer realismo surreais de maneira que você até desacredita. Tem um cara que ele faz o realismo com a sujeira do carro, do vidro do carro. Aquele carro que está muito tempo sem ser lavado, que fica empoeirado. Ele vem com o dedo e ele vai dando um degradê. Tipo um lugar que ele quer que fica mais escuro. Ele deixa mais poeira, mais claro, ele tira mais poeira. Ele consegue fazer realismo. Tá? E a gente vai ficar se prendendo que só consegue fazer realismo se for com uma máquina X ou Y. Tem outro cara que faz com uma foligem de vela. Até hoje pra mim foi o que mais me impressionou. O cara bota a folha de ofício e acende uma vela embaixo e com aquela fumacinha preta que vai saindo da vela, ele vai fazendo um retrato e ele consegue fazer um hiperrealismo que fica de impressionar. Uma das coisas que eu mais achei mais idêntica à referência. E aí é sem um equipamento, sem uma tinta muito especial, sem um pincel muito especial, tá? Eu acredito que hoje o mercado tá focando muito nesse lado aí. De gerar o desejo para a gente consumir um produto e tal, mas muitas vezes você tem um iPhone 8 que ele lhe serve da mesma forma que um iPhone 14, tá? Mas infelizmente o mercado ele cria essa necessidade que você tem que estar com mais atual, você tem que estar com mais novo para que você tenda a estar sempre querendo comprar esse último aparelho. O mercado da tatuagem é o mesmo jeito, é a mesma coisa. Por exemplo, há 2 anos atrás a Spectra Xion era mais top, todo mundo queria e tal. Agora a galera já não quer mais. Tipo, uma máquina que dá pra você trabalhar com ela 15, 20 anos. Então a galera já não quer mais. Já tem agora a Decalab que tá, entendeu? Então é muito isso, tem muito jogo do marketing. Eu sei que é necessário e é normal, as empresas têm que usar mesmo, porque o faturamento é a saúde da empresa. Eu acho até hipocrisia a gente tá no mercado que gera tanto dinheiro e a gente não querer falar sobre dinheiro, sobre ganhos, tem que ser falado. Inclusive eu estou produzindo conteúdos para trazer sobre faturamento, campanhas de marketing e tudo mais. Vou compartilhar mais desse lado para vocês, tá? Então é muito importante focar nisso. Ó, essa parte aí eu estou fazendo exatamente o lance que eu falei. Se na referência tem fio, eu estou fazendo movimento de fio. Se é uma parte chapada, eu vou fazer com bloco. Aí eu fiz uma separação. Primeiro eu faço um mapeamento mental, eu entendo como é que vai ser pigmentada a referência. Depois eu venho fazer na prática. Tanto é interessante vocês prestarem atenção como eu estou segurando a máquina, a inclinação, a máquina mais em pé, ó, como a movimentação. Quando for hora de fazer o fio a fio, eu vou fazer aquele movimento pendular, que ao invés de eu entrar cravando a agulha e puxar rápido no final, não, eu vou fazendo um movimentinho como se fosse pêndulo, tá? E sempre com cuidado para que a agulha ela entre só até a camada certa da pele, beleza? A agulha tá 2 milímetros para fora e eu estou usando 1/3 disso. Então eu faço toda essa parte de fio a fio, ó só o movimento. Ó, o movimento mais suave. E depois eu venho com a agulha de pintura fazendo a blocagem. A gente tem que ter a maior preocupação do mundo para que as duas pigmentações fiquem na mesma intensidade. Vai ter alguns lugares no fio a fio que eu vou fazer o fio a fio tão pertinho que vai ficar parecendo que é uma pintura chapada, tá? Então a gente tem que igualar quando for fazer a pigmentação com a máquina de pintura para que os pretos fiquem parecidos, tá? Na verdade que fiquem iguais. Para que você não faça, por exemplo, um preto sólido com agulha de traço e quando você fizer um outro preto sólido com agulha de pintura fica 2 tonalidades diferentes, porque existe uma variação de preto. Ó, eu estou fazendo toda a marcação também por fora, porque vai ter a pigmentação do fundo para mim conseguir maior volume e contraste.
falando sobre o que eu estava falando agora há pouco, sobre as tonalidades de preto, existe um erro muito grande que o pessoal comete. Eu percebo muito quando eu estou participando de julgamento de trabalho Maori, que o cara ele faz os traços com agulha de bucha no Maori e ele pinta os menores lugares com agulha de bucha também, tá? Só que os lugares maiores ele não pinta com agulha de bucha, ele pinta com a magna, e quando a gente jurado vai olhar o trabalho, a gente percebe, ó, tipo aqui ficou chapado essa parte que eu fiz de preto, e tem que ficar da mesma forma do lugar que eu vou fazer com a magno, tá? Então, o cara que faz uma Maori assim, a gente consegue perceber que tem um preto feito com agulha de traço ou de bucha que fica um preto mais sólido e aquele preto com a magno que fica mais disperso. Então tem que ter esse cuidado para não ficar essa diferença, tá? Muitas vezes também a gente percebe que o cara fez o traço preto e quando ele pinta, dá para perceber o bloco, a separação ali do traço, que na verdade era para ficar uma coisa só. O chapado de um bloco de Maori, ele tem que ficar tão chapado, tão uniforme que a gente não perceba a linha, né? Então, isso aí também é muito da experiência, do tempo que você vai desenvolvendo o trabalho. Eu queria já chamar a atenção aqui para todo mundo que está participando dessa aula, que essa aula tem que respeitar a aula de conteúdo pago. Eu queria pedir para vocês fortalecerem. Há muito pouco tempo agora, eu perdi o meu canal do YouTube com 60 mil inscritos. Cara, tô numa maré que eu não sei que acontece na minha vida. Acho que são provações para mim cada vez me dedicar e buscar ficar mais forte. Perdi o Instagram, que não foi culpa minha. Tem um rapaz que fazia meu tráfego pago, clicou em algum site duvidoso, hackearam o PC dele, através do PC dele, pegaram minhas senhas de Instagram que ele tinha porque trabalhava comigo e hackearam tudo. O Facebook desativou minhas contas. E agora, há muito pouco tempo, eu comprei um canal do YouTube de um amigo tatuador que tinha desistido da profissão, que não ia mais produzir conteúdo. Eu comprei um canal com 295 mil pessoas, tá? Paguei 10 mil reais nesse canal e vinculei com o meu canal que tinha 60 mil pessoas. O canal dele tomou alguns banimentos e tal por conta de direitos autorais e porque estava vinculado com o meu caiu também. Então é muito complicado, é foda por mim estar passando por dois momentos assim e não ser culpado de nenhum, mas aí serve até de lição para vocês, levantar a cabeça, recomeçar e tal. Então peça encarecidamente, de coração. Eu sei que às vezes, pô, é chato, todo mundo já pede isso, mas faz esse esforço aí por mim. Eu tô produzindo aqui com toda a dedicação do mundo, trazendo o melhor que eu tenho aqui de conteúdo para vocês. Uma aula aqui corrida, prática de praticamente 2 horas. Então curte aqui, não esquece por nada de se inscrever e manda pra galera. Vai lá no canal, nos canais Telegram, compartilha, grupo de WhatsApp, posta lá no Instagram. Uma coisa que eu vou pedir agora em toda a aula, me marca lá no Insta, no meu novo Insta, segue também, printa aqui, mostra que está estudando, tá? Isso é estratégico para mim e para você, porque é uma via de mão dupla. Para mim é legal que eu mostre que tem muitos alunos estudando, mas para você é massa que o cliente que já lhe segue, ele vai ver você estudando, ele vai ficar mais seguro, vai ver que você está investindo em conhecimento, tá? E outra coisa, a galera que me segue, muitas vezes na curiosidade, vai ver o seu trabalho, vai ver que acaba seguindo você também. Então, desde já, muito obrigado aí. Queria falar também sobre variações de tonalidades e de aplicação. É o que eu já falei na outra aula, quero falar nessa. Ter muita atenção. A maneira que eu estou fazendo a passada, ó, por quê? Nessa parte do cabelo, o início do fio ele é mais sólido, mais preto, e o final ele é um pelo que vai sumindo, é um cabelo que ele vai sumindo, ele vai ficando mais fino, tá? Porque vai recebendo mais luz e o cabelo ele reflete muito por ser mais oleoso. Então ele entra mais sólido o movimento e ele vai saindo mais suave para a gente conseguir esse efeito aí. E esses lugares aí que eu estou deixando espaço de pele vai ser chapado com agulha de magno. Por que é muito importante vocês estarem sempre atinando para isso? Eu vou estar sempre chamando a atenção. Porque mesmo com a mesma configuração de agulha, você consegue fazer uma variação de técnicas absurdas, como sombra da boca, a parte sólida do olho, né? O preto do olho, os cílios mais sólidos. Eu consegui fazer sombra no nariz, o bloco do nariz e algumas sombras de marcação já. E agora eu estou conseguindo fazer
fio e mecha, que tem alguns lugares aí que não dá para ver o fio a fio. Eu passei tão pertinho que ficou tipo chapado. Então, o que é importante nesse ponto é você entender movimentação, inclinação e tempo, tá? Esses três pilares aí, para cada tipo de efeito que eu quero construir num trabalho, tem uma maneira de fazer. Então, por que que eu falo isso? Porque é isso que eu fico observando quando eu percebo algum tatuador que eu admiro, ou que eu quero pegar alguma técnica de algum tatuador, é isso que eu fico tentando perceber. E é isso que eu tento reproduzir quando chega na prática, tá? Porque não adianta de maneira alguma você vir aqui no meu canal do YouTube e estudar 50 aulas e não colocar nada em prática. Você vai estar perdendo tempo, tá? Vai estar perdendo seu tempo. O mais interessante é você estuda e bota em prática, estuda e bota em prática. Ah, mas eu não faço realismo ainda. Pega tudo que foi feito nessa aula aqui, coloca no trabalho, no estilo que você faz. Ou experimenta fazer um realismo mais simples. Pega uma pele artificial, por exemplo. E quase que eu esquecia. Uma coisa, se hoje você me pergunta, Diego, o que é que você acha mais importante para tatuar um retrato? Além da anatomia, estrutura e tal, é a gente perceber as tonalidades dos blocos, tá? Isso aqui é um conteúdo de consultoria e mentoria, beleza? Estamos trazendo aqui de graça. Ó, teve um aluno que levantou hipótese na aula passada, foi só a aula entrar no ar, eu falar que trazer conteúdo aqui pago de forma gratuita, que o canal do YouTube caiu. Eu falei, cara, será que pode ter alguma coisa assim também de alguém querer prejudicar? Mas aí, porque eu tenho certeza que muitos que estão aqui já pagaram cursos e workshops caros que não tiveram acesso a tanto conteúdo quanto esse aqui, tá? Vamos voltar, ó. Depois que eu fiz essa parte aí, que é mais para mim encontrar, né? A marcação do rosto, olho, nariz e boca, marquei a parte de baixo do queixo e o cabelo. Minha maior preocupação é a tonalidade dos blocos, porque é através dos blocos, das sombras, que eu vou ter uma maior proporção. Vou ter uma maior noção de proporções, tá? Por quê? Vou falar um exemplo aqui para você que você vai parar e vai dizer, caramba, faz muito sentido. Tem tatuadores que pegam a referência irada, tira o decalque, irado, não erra nada no decalque, aí coloca. E quando o trabalho fica pronto, fica torto. Como é que pode, né? Como é que pode o trabalho ficar torto se decalcou perfeito? E ele não errou, ele errou a proporção de tonalidade, tá? As estruturas do bloco. Então, muitas vezes, se você errar uma tonalidade, a bochecha ela vai estar mais para frente ou mais para trás, beleza? Uma ruga vai parecer maior ou menor. Então, isso é muito complexo. Então, é uma das partes que eu acho muito mais interessante da gente estar dedicando o nosso tempo a estudar. E aí você vai perguntar, Diego, o que é que eu vou fazer? Por onde eu começo para estudar? Começa a estudar escalas tonais. Escalas tonais. Quando você entende como dominar escalas tonais, você vai compreender como enxergá-las e reproduzi-las. Eu trabalho com escala de 11 tonalidades, onde ela vem desde o branco puro ao preto puro, tá? E aí você vai me perguntar, mas você trabalha com 11 batoques? Não. Trabalho com 5 batoques, 3 de sumes, um de preto e um de branco. Aí você vai me perguntar, por quê? Que magia é essa? Que com 5 você consegue fazer 11 tons. Pronto, aí a gente vai entrar na parte muito interessante da sensibilidade, da suavidade da mão, tá? De a partir de movimentos, ó, agora eu já estou fazendo uma sombra, tá? Com agulha de traço, ó. Tinta preta, uma mecha que vai sumindo, não é um risco, é uma sombra. Então isso é importante, essas partes de dominar leveza da mão, suavidade da mão, é onde a gente quer chegar. Por quê? Se você parar para pensar, quando eu comecei a desenvolver essa técnica, na verdade aprimorá-la, quase não sai. Eu conheci pela primeira vez a técnica de levitação da mão com tinta preta com Alexandre Dallier. Ele também trabalhava com algumas tonalidades de cinza. Eu achei muito interessante e um conselho que ele me deu, que eu não canso de falar, estuda com caneta Bic, desenha com caneta Bic. Por quê? Quando você vai fazer sombra com caneta Bic, você só consegue sombrear
se for na suavidade da mão. E sem falar que, ó, quando você vai trabalhar com lápis grafite, que você quer dominar realismo, quer fazer rosto, você tem N ferramentas. Por exemplo, a borracha você consegue fazer fio branco, você consegue tirar excesso de sombra para fazer volume, tá? Você tem aquela ferramentinha que você passa no papel, que é tipo um boleador que amassa o papel e ali onde foi amassado vão ficar as partes claras, né, e tal, que pode ser textura, pode ser fio. Com a caneta Bic não, a caneta Bic é tudo feito na mão. Então parece meio que uma façanha, algo impossível de fazer, mas é possível. E quando você começa a dominar, sua mentalidade expande. E é justamente isso que a gente traz para fazer na tatuagem, com agulha de traço, beleza? Então eu sempre estou buscando desenvolver formas que facilitem a execução de quem vem estudando comigo. Então se você tem um tempo vago, que eu acredito que tenha, pratica um pouco com caneta Bic. Pratica um pouco com caneta Bic. Porque tu vai conseguir trazer aquela exata movimentação, aquela forma que tu segura a caneta para tatu. Aí você vai dizer, Diego, mas a caneta é muito fina. Como é que eu vou conseguir fazer da mesma forma e tudo mais? Então, a gente pega uma caneta Bic, coloca ela num grip, faz um grip para ela, para que ela fique exatamente da grossura da máquina que você tatua. Para que mentalmente você consiga trazer aquela forma de fazer do papel para a forma da tatuagem. Você pode achar que não, mas isso tem todo um diferencial. O mais importante aqui é a gente se apegar a formas de movimentação, formas de inclinação, de profundidade, entendeu? Então isso é muito, muito importante mesmo. E para tirar aquele frio na barriga de vocês, eu vou falar um lance aqui, ó. Toda vez que você começar um trabalho realista ou um trabalho de retrato, você vai ter uma enorme sensação que não vai conseguir e que não vai dar certo, tá? E aí, qual que é o conselho? Manter um controle durante a execução. Porque quanto mais você executa, mais você vai se encontrando na referência. Pô, isso é a parada mais legal dessa aula, tá? É algo que você deveria escrever e colar na parede da sua loja, do seu estúdio, da sua sala onde você tatua. Quando eu comecei a fazer esse cabelo, eu falei, ih, mano, pô, parece um quebra-cabeça até onde vai o fio. Cada fio que eu faço, ele abre um caminho de percepção para que eu perceba qual próximo fio será feito. Olha só que genial, velho. Que foda. Então, quanto mais você vai com calma e paciência, né, abrindo essa percepção, desenvolvendo o trabalho, mais simples o trabalho vai se desenvolvendo com mais facilidade, tá? Então, comece o trabalho com calma. Começa o trabalho com calma, foca na percepção, olha muito mais vezes para referência do que para a própria tatuagem, entende? Não vai naquela brisa de tipo, não tá igual, mas eu tô fazendo do mesmo jeito, que isso aí, velho, é um lance mental que buga e até destrói a carreira de muitos tatuadores. O cara tem a capacidade de fazer um trabalho, preste atenção nisso aí, tu vai concordar comigo. Muitas vezes até o seu caso, o cara tem a capacidade de fazer um trabalho com a qualidade massa, mas ele quer fazer mais ou menos, ele quer fazer mais rápido porque vai produzir mais rápido. Mano, isso aí tá boicotando com a sua carreira, pô, com o seu futuro, com o seu sucesso. E boicotando o teu futuro, tá boicotando o futuro de um monte de gente. Eu não sei como é a sua situação hoje, financeira. Se alguém depende de você, seus pais, irmão ou filhos, ou se você tem filho ou não. Mas imagina só, se você vira uma pessoa de sucesso, bem sucedida na tatuagem, como vários tatuadores, como eu sou, por exemplo, tem pessoas à sua volta que vão crescer e vão usufruir disso também. Então bota essa responsabilidade nas costas, tá? E fala, não, eu vou dar o meu melhor, velho, vou dar o meu melhor. Que hoje eu vejo, tem muita gente que estuda comigo, muita gente, vocês não têm noção. Eu acredito que em aulas pagas eu já tive uns 4.000 alunos, mas o nosso maior forte são aulas gratuitas, workshops. Eu acredito que a gente já deu mais de 80.000 certificados. Hoje é muito difícil um tatuador iniciante ou até um tatuador profissional não conhecer. Quando eu viajo para eventos e tal, aí eu sempre saio para passear na cidade, para conhecer a cidade, o centro das cidades. Quando eu entro nos estúdios, cara, é muito, muito massa, sabe? O carinho, a galera tem certificado, me conhece, tira foto pelo YouTube, tá?
Então é muita gente. E por que que eu falo isso, né? Vamos supor, a cada 10 tatuadores que vêm falar comigo, que falam que estão querendo estudar, que estão querendo crescer, 7 8 não estão dando seu máximo no trabalho. Tá fazendo trabalho nas coxas. Eu sei que é ruim ouvir isso, eu sei que dói, tá? Mas é a verdade. Você tem que ter o pé no chão, tem que ser honesto e verdadeiro com você mesmo, de tipo entender que a situação que você encontra hoje, porque não são só tatuadores iniciantes que estudam comigo. Tem muito tatuador que já tatua 2, 3 anos aí e ainda está enfrentando alguma situação, seja financeira ou até artisticamente, tá? E aí é isso que eu falo, para você se perguntar, você está fazendo o seu melhor, você está dando o máximo realmente? Na maioria das vezes não tá, porque eu muitas vezes passei por isso de ter que reaver, de puxar minha própria orelha, que isso é o mais difícil, você ter sabe, uma auto-percepção, uma autocrítica de você mesmo perceber, dizer, não, velho, não é bem por aí. Vamos voltar, vamos respirar, vamos fazer da forma certa. Então, nunca guarde isso aí no coração, essa mensagem. Nunca é tarde para recomeçar. Peguem como exemplo toda essa minha fase que eu estou passando aqui, o Instagram que eu perdi, o YouTube que eu perdi, mas não perdi a instiga, não perdi a vontade, tá? Não perdi o desejo de crescer e de evoluir. Vou voltar a ser grande na internet de novo, porque eu acredito que quem nasce para ser grande nunca vai ser pequeno. Você nasce para ser jacaré, nunca você vai ser uma lagartixa. Mas depende de você, velho. Não se deixa abalar. Faz acontecer, faz com calma, faz o teu, faz o teu melhor. O maior exemplo é que aulas como essa aqui, que são verdadeiros presentes, tem tatuadores que entram, velho, dá até vergonha, entra, assiste 10, 15 minutos, sai, não assiste uma aula inteira, por preguiça, por achar que não vai encontrar nada de valor. Assiste, velho, assiste. Por menor que seja, vai agregar na sua carreira, vai agregar como pessoa, vai agregar na parte financeira, tá? E o que eu mais quebro de objeção com tatuadores que estão no começo é que a maioria acha que tatuagem é um dom, né? Não vou começar a tatuar, mas eu vou tatuar mais nominho, coisa simples. Não é, velho, não é. Não é um dom, é método e técnica. Você aprendendo a dominar é igual qualquer área que você queira aprender. É igual falar inglês, tá? É igual esculpir, é igual tocar. O dom é uma predisposição, tá? Você tem uma predisposição à música. Aí, por ironia do destino, você nasce numa família rica, teu pai vai e te coloca numa aula de piano, numa aula de canto, aí você vai. Mas aí se você tem predisposição à música e você não tem contato com a música, você não tem contato com um bom professor, com uma boa didática, com métodos bons, você nunca vai ser um bom músico. Então a tatuagem é isso, você tem a predisposição. Por pior que seja o seu desenho, mas você já sente a vontade, sente o tesão de desenhar, sente aquela vontade. É isso, mano. É só se envolver com quem estuda, com quem desenvolve estudos, tá? É igual eu sempre digo, cola comigo que você passa de ano. A primeira coisa que a gente tem que quebrar, o primeiro paradigma é isso. Não, o cara faz porque tem dom. Eu acredito assim, eu sempre busco entender a lógica. Se eu entendo a lógica, eu faço. Tem muita coisa que eu faço na minha vida também, não só na parte artística, que eu sou até criticado. Dom porque você, tipo assim, às vezes pintura. Eu prefiro fazer a pintura. Por que tu não paga pra um cara? 90% da galera que faz eu ajeito. Porque eu sou perfeccionista, eu quero o corte, tudo perfeitinho. Eu adoro aprender como é que faz, entender a lógica daquilo, tá? Hoje eu tenho uma empresa de marketing. São várias pessoas para o YouTube funcionar bem, o Instagram, todos os cursos, tá tudo funcionando bem, mas eu entendo todas as áreas. Eu sei subir campanha de marketing, tráfego pago, eu sei fazer páginas, eu sei fazer copies persuasivas, tá? Então todos os setores eu quero aprender, eu quero entender como é que faz para entender a lógica. E infelizmente, na tatuagem, a gente tem uma grande deficiência. Por quê? Presta bem atenção, se isso não vai fazer todo o sentido do mundo. Nem todo tatuador ou tatuadora que dá aula hoje consegue passar as lógicas das coisas, tá? Para mim, um bom professor não é aquele cara que ele pega aqui um monte de texto e vai lendo para você. Tipo, pega um livro, por exemplo,
professor de uma escola pública ou particular, que seja, pega o livro de matemática, ele lê o conteúdo do livro, passa no quadro e lê para você. Para mim, esse não é um bom professor. O bom professor, para mim, é aquele cara que ele pega um conteúdo, ele deixa o conteúdo de uma forma mais simples e ele consegue, da maneira dele, fazer com que você compreenda, tá? De uma forma direta e simples. Isso é o que falta na tatu. Por que eu estou falando isso? Tem vários, eu não vou citar nomes aqui, que é desnecessário. Tem vários tatuadores que são meus amigos, que eu admiro demais o trabalho, que tem alguns pontos técnicos que eu sonho em pegar, em dominar, mas infelizmente a galera não consegue explicar a lógica, velho. Porra, isso é muito... chega, eu fico passando mal. Eu pergunto, mas por quê? Porque não, porque sim, eu faço assim e dá certo. Mas qual é a lógica por trás disso? Tá? Coloca uma coisa na sua cabeça. Tudo existe uma lógica e um porquê. Tudo existe uma lógica e um porquê. Então, quando você domina, quando você entende, por exemplo, qual é a lógica da pigmentação na pele, né? A agulha, ela entra melada de tinta, ela fura, ela entra no folículo da pele e ela entra sozinha com algum lubrificante, vaselina e tal. Ela não entra com pigmento. Quando ela sai, ela deixa um espaço, que é tipo um buraco, que abre um vácuo. Esse vácuo suga o pigmento para dentro. Então, quando a agulha sai, o pigmento entra. E ela vai e se fecha com o pigmento dentro. E algumas células começam a comer o pigmento e ficar pigmentada. Pronto. Você entendeu? Eu entendi. Agora você, cara, eu sei como é que pigmenta a pele. Eu entendi a lógica. Tanto você vai entender como é que faz, você vai saber fazer, você vai saber explicar. Tá? Mas tem muitas outras coisas que você vai querer saber e que a galera não vai saber explicar a lógica. E é essa minha busca. Tá? Cada vez mais trazendo aqui forma de fazer quais as lógicas, tá? Não só na hora da execução da tatu. Eu trago muito, além de muito conhecimento prático, teórico, tá? Motivacional. Eu acho muito interessante entender o que se passa na cabeça do tatuador na hora da execução ali. Por que que eu fiz esses fios e por que que eu deixei essas partes para fazer o preto depois, entendeu? Eu explico minha lógica, eu compartilho minha visão para você que estuda comigo, para que você consiga assimilar e absorver o máximo disso para que na hora da tatuagem você consiga externar. Então, quando eu defendo o meu conteúdo, dizendo que é o melhor conteúdo da internet, não é tipo querendo ser pá, querendo ser o melhor, querendo me achar, não. É porque eu sei que é o melhor. Eu conheço tudo que tá rolando agora de conteúdo gratuito e pago e bato no peito em dizer, eu não sou o melhor tatuador não, mas a melhor didática e forma de ensino é aqui. Que eu trago conteúdos complexos como trabalho realista e você consegue compreender de forma simples, tá? Então, se não deixou o like ainda, olha que eu tô ligado, não vamos ser ingrato não. Deixa esse like aí. O Sumi, para esse trabalho específico, eu trabalhei com algumas tonalidades de cinza. Então, como é que a gente fez? Foi a mistura de preto e branco, não igual a Sumi tonalizado, né? Que é uma forma de fazer pigmento na tatuagem que foi desenvolvida exclusivamente por mim. Já tem alguns artistas como o Jander, por exemplo, que já fazia Sumi tonalizado, que era um Sumi misturado com cores. Por exemplo, Sumi esverdeado, Sumi azulado, tá? E a minha forma de fazer no Sumi tonalizado não era assim. Eu misturava todas as tonalidades primárias, azul, vermelho e amarelo. E aí eu conseguia fazer um cinza que é chamado de bistre na pintura. E aí eu fazia uma derivação desse bistre para fazer meio tom escuro e tudo mais. Isso aí é da aula O Segredo do Sumi Tonalizado. Dessa forma, para esse trabalho aí, não, foi totalmente diferente. Eu fiz o quê? Eu tenho a diluição de Sumi normal, que é 5 gotas, 15 gotas e 30 gotas. O de 5 gotas para sombra clara, o de 15 para sombra média, o de 30 para sombra escura. Beleza? Isso para o batoque GG, aquele batoque maior. No primeiro, eu coloco 2 gotas de branco, no segundo 6 gotas de branco e no terceiro 10 gotas de branco e mistura bem, tá? Então aí eu consigo uma pigmentação mais e aí eu consigo uma pigmentação mais acinzentada e a gente consegue aplicar com mais suavidade, ó.
Nesse momento aí que eu comecei a perceber que a pele do cliente estava com a dificuldade para aplicação, que estava inchando, rejeitando um pouco o pigmento, ficando mais vermelhada, que eu pensei em desistir. Mas eu tive uma boa lição que eu estou trazendo para vocês também. Continua fazendo o trabalho, tá? Continua com calma, esperando o tempo de pele. O pessoal sempre pergunta também sobre tempo de pele. E aí a pele ela necessita de alguns minutos para regenerar, para botar um pouco da linfa para fora, para receber o pigmento conseguir chegar ali na camada certa. Então comecei a fazer isso. Eu apliquei um pouco aqui na região do nariz. E depois eu comecei a dar uma pausa e fui mexer em outros lugares para esperar esse tempo de pele para mim conseguir entender como é que essa pele estava reagindo. Porque ela estava parecendo que não estava sendo pigmentada, mas logo que a pele começava a esfriar, eu notava que a pele estava pigmentada e na hora da aplicação parecia que estava marcado, como ali no nariz, mas não era, era só irritação da pele. Quando ela começava a esfriar, a sombra se demonstrava muito suave. Por exemplo, esse fundo ele ficou muito suave. Não só no pós-cicatrização, como na hora do vídeo, no final da tatuagem, a gente já vê que a pele já está bem mais baixa, está bem suave, tá? Então isso é muito interessante da gente entender. Eu já parei de mexer no nariz, fui para outro lugar para esperar esse tempo de pele. Outra coisa que eu queria que vocês notassem agora, a diferença que faz o trabalho com fundo. A gente já consegue fazer uma maior leitura, entender mais quais tonalidades vão entrar, ó. Depois que eu fiz essa parte de fundo, que a gente já consegue ver os espaços negativos, porque é muito importante a gente fazer toda a sombra se preocupando com os volumes, com as partes mais claras. Ó, então aí eu estou fazendo como se eu estivesse esculpindo um trabalho da profundidade para o volume. Onde está mais claro e onde tem mais pele eu consigo mais volume, onde está mais escuro e onde tem mais pigmento eu consigo mais profundidade, tá? Então tenta fazer isso com a maior cautela, com a maior paciência, para que você não venha fechar os espaços que vão ser claros, os espaços negativos. Espaço negativo é onde é aquele espaço que é todo branco. Por exemplo, essa bolinha do olho em cima da menina dos olhos, onde vai receber o reflexo, que é o ápice, né? O branco mais branco de uma pintura é onde tem aquele reflexo. Então eu deixo um espaço negativo, eu não passo pigmento nenhum. Tem uns lugares que são assim, que tem sombra. Ele é um clarinho, mas é um clarinho sombreado. Quando ele é um clarinho que não tem tonalidade nenhuma, eu chamo de negativo, que acontece muito no pelo, o bigode do leão, aquele pelão branco, que ele tem sombra em toda a volta dele e só no pelo é pele. Então é uma técnica que foi batizada, é uma forma de chamar que foi batizada por mim, tá? Eu chamo de espaço negativo para que fique bem claro para você. E aí mais uma vez, ó, atina para o movimento, totalmente diferente do que eu vinha fazendo quando eu vinha trabalhando com a agulha de traço. Eu segurava de uma forma mais firme e fazia um movimento mais levitando. Agora não, eu estou segurando a máquina de uma forma que ela fica mais solta. Ó, eu já não apoio toda a mão na pele, eu apoio só o dedo mindinho e o seu vizinho aqui, ó. E vou fazendo um movimento mais circular e vai e vem, diferente do que eu estava fazendo na hora do cabelo, que era um movimento de pêndulo, tá? Então isso é muito interessante, porque a gente tem que entender que presta bem atenção, em cada tipo de superfície, a luz e a sombra se comportam de uma forma diferente, beleza? Então, sempre que eu vou fazer algum bloco, alguma massa do rosto, eu tento sombrear no movimento da forma. Tipo, essa parte do nariz aqui tem uma curva que é meio côncava, acredito que é côncava que fala. Eu vou fazendo um movimento côncavo também, como que se eu estivesse aprofundando mesmo ali o lugar, não aprofundando o peso da mão. Cuidado para não confundir, mas aprofundando com o movimento, tá? Porque ainda tem uma distorção, principalmente a galera que está chegando de paraquedas, a galera novata, de acreditar que o lugar que é mais escuro a gente força mais a mão, o lugar que é mais claro a gente força menos. Isso aí é a história da carochinha, tá? Então não viaja nisso. Mas a forma de fazer, tipo aqui também na frente, embaixo do nariz, aqui em cima do bico, eu faço um movimento como que eu estivesse realmente cavando ali, esculpindo aquela parte. Então sempre tenta focar no direcionamento da iluminação. Faz uma leitura do trabalho, entende como a luz está se comportando ali no trabalho. E aí teve um ponto
que eu queria falar aqui, que foi uma experiência que eu tive agora. Fui convidado para ser jurado em um evento em Belém do Pará. Inclusive para mim era um sonho conhecer a cidade e tudo mais. E lá eu me deparei com um problema em uma das categorias no julgamento que eu não tinha visto até então em evento nenhum. Onde a categoria, eu vou até dar uns bisus aqui pra galera que já é macaco velho como eu, que já participa de evento e tudo mais. Olha só como a sombra ficou suave. Como a sombra ficou suave, tá? Isso que é interessante, a gente entender que tem o tempo da pele. Trabalhei mais o nariz, trabalhei mais os olhos, e aí eu trabalho. Mas aí eu vou voltar e já eu entro na técnica do branco, tá? Calma, relaxa o coração. Fui convidado para esse evento, e aí, na categoria na categoria portrait, não poderia tatuar foto de famosos. Por exemplo, essa foto aí não poderia em portrait. Só poderia se fosse uma foto de um cliente. Foi um dilema. Alguns jurados pensaram que acharia legal ser assim, outros acharam que não. Eu não achei interessante. Inclusive um dos caras que ia ser premiado foi desclassificado porque pegou a foto de um fotógrafo famoso, de uma modelo famosa e não pôde entrar em portrait. Falei que coisa estranha e tal, mas regras desse evento. Eu achei estranho, mas tudo bem. E o que é que eu queria dizer? Pessoal, quando forem concorrer em portrait, tá? É preciso mandar referência. Porém, realismo não. Quando um jurado vai julgar portrait, ele vai julgar tudo que tem no retrato ali. Se tem um reflexo de uma árvore, se tem uma sombra de uma árvore na cabeça do cara, no chapéu do cara, tem que ter na foto. Se tem um reflexo de um carro, de um óculos, tem que ter. Já o realismo não. O realismo ele já entra para a parte de fantasia também, tá? Porque existe uns pontos de vista aí que sempre entram com tradição. Tem evento que realismo tem que ser uma coisa que existe, né? E tem evento que realismo tem que ser uma coisa, pode ser também uma coisa fantasia, desde que seja real. Aí pode parecer que ficou confuso, mas agora eu vou explicar para você entender. Há um tempo atrás o Mordente ele se destacou muito a nível nacional e mundial fazendo série de desenho. E ele fazia personagens, tá? Da cultura, de folclore e tal, de formas realistas. Por exemplo, uma sereia não existe, mas ele fazia uma sereia realista, onde a parte do corpo da mulher era pintada e desenhada de uma forma hiperrealista e a parte da sereia de baixo, que é tipo a parte de corpo de peixe, também com as escamas detalhadas realistas. E aí fica essa parada, é realismo ou não é? Então, eu sempre acredito e sempre defendi a tese de que um trabalho realista é aquele trabalho que tem o grau de detalhe realista, mesmo que seja um, um ser mitológico que não existe, tá? Então tem esse ponto de vista. Já teve evento de jurados também debaterem que tipo assim, se o Homem de Ferro tá com a máscara é comics, se tá sem a máscara só o rosto dele é realismo. Eu fiquei, o quê, velho? O cara botou um trabalho lá do Homem de Ferro, tipo a foto do Homem de Ferro do filme na coxa, não aceitou em realismo, falou que era comics porque não tinha o rosto do cara dentro. Eu falei, aí eu já entrei num debate que tipo, ah mano, mas aí se fosse um objeto não seria realismo porque não tem um rosto de um homem, tá, sabe? Então eu acredito que a gente já está mais do que no momento necessitando um órgão que regularize algumas coisas, não só do evento, sabe? Como biossegurança, um monte de coisa. A gente ainda, infelizmente, não tem um sindicato, não tem um órgão assim para estar não só regularizando nem cobrando de tatuadores. Não é essa a ideia, mas para instruir, ensinar. Hoje eu vejo estúdios profissionais que ainda pecam muito em biossegurança, sabe? O cara às vezes tá ali tatuando na tenda do celular, ou mexe na gola da camisa de luva e tal. Tem muita coisa que a gente já necessita de melhorar. Ó, aí é um dos lugares que eu coloco branco puro, que o pessoal tá muito entrando em contato, tá muito perguntando é sobre sume de branco. Como é que é esse sume de branco, Diego, que você fala nos vídeos que você fez nos últimos trabalhos, tá? Eu coloco 30% de pigmento, 70% de diluente. Coloco um outro batom só com branco. Eu faço uma mescla também. Às vezes dou um toque no branco, dou um toque no sume de branco para fazer o meio tom. O branco puro eu só coloco onde é o lugar mais branco. Lugares que estão molhados, como aqui, nesse lugar aqui.
onde fica lagrimejando. Nesse brilho do olho também eu coloco branco puro e na maioria dos lugares eu coloco sumo de branco, só para reforçar um pouco mais a iluminação do volume. Por quê? Se a gente usa o branco puro, ele é um trabalho, além de ser muito difícil de ser aplicado em regiões extensas, ele queima com o tempo, tá? Ele fica aquele branco um pouco amarronzado. Tem até tatuadores que uma época, inclusive eu fiz isso também, deixou de usar branco para usar o carmim. E aí ele deixava de amarelar tanto, ele amarelava, mas amarelava muito pouco. E aí hoje, com a evolução técnica e com a experiência que eu tenho, eu percebo que quanto menos branco, tá? Mais o trabalho fica realista. Eu não tento chapar muito branco, botar em muito lugar. Eu tento fazer isso com a própria pele do cliente, que é o que a gente falou lá daquela parte da percepção, de quanto mais a gente deixa volume, como por exemplo essa parte da gola branca, que não é branca, tá? Eu vou colocar um pouquinho branco e lá no final do trabalho pronto, você vai ver que a gola vai parecer que está chapado de branco, mas não é, é só estudo de observação, né? Você conseguir observar o tom correto, a escala tonal e você conseguir também reproduzir. Isso que eu acho muito importante, porque antigamente eu fazia trabalho, botava muito branco, o trabalho ficava meio plástico, ficava parecendo que a pele da pessoa era de borracha, tá? E ó, tem um lance mental, eu já até falei muito sobre o que eu penso, o que é que eu estou pensando na hora da execução do trabalho e vou compartilhar um lance com vocês. Quando eu estou fazendo a sombra e também o branco, eu imagino que eu tô maquiando, tá? Tipo, o trabalho tá pronto aqui. Eu acabei todo sombreado e aí eu vou fazer o branco, sumo de branco. E como é que eu vou fazer para mim não extrapolar e não botar o branco demais e não me passar nessa execução do branco? Eu vou fazendo de uma forma tão suave, semelhante quando a mulher tá se maquiando, que ela bota um pouco de pó, ela olha no espelho, ela coloca mais um pouquinho, entendeu? Então a ideia é essa: pequenas partes, pequenas quantidades até chegar, para você não correr o risco de se empolgar, porque acontece o quê? Final do trabalho você já está com a mentalidade cansada até demais, véio. A vista já está daquele jeito, a coxa está doendo. Então você se desprende daquele raciocínio que é muito mais interessante olhar mais para a referência e menos para tatu. Tipo, olha, reolha para referência para poder fazer uma parte na tatu. Demora mais, é mais cansativo, mas você consegue mais qualidade. No final, você já com a mente cansada, você faz o oposto. Você dá uma olhadinha para referência, vem para o trabalho e faz um monte de coisa. Quando você para, que você termina o trabalho, aí você vai ver o quanto de coisa que você errou por ter olhado da maneira errada, tá? Então aí nessa parte do trabalho eu estou fazendo justamente assim. Olho um monte de vezes para referência e venho. Esse branco do cabelo é justamente onde é reflexo, tá? Não é onde é iluminação. Tem muita iluminação, como eu já falei, volto a dizer que é a própria pele do cliente. Então eu venho com branco só para dar aquele fio que tá pegando, que é um fio de cabelo ali que tá pegando um reflexo, que ele fica parecendo até um fio branco, que ele é o brilho, tá? Ou algumas extremidades de mecha que a gente às vezes faz também com magno. Então aí muitas vezes eu faço também o seguinte: eu venho com a agulha de traço, faço o fio, faço o olho, faço esses brancos. Depois eu passo a magno e lá pro final eu venho com a agulha de traço reforçando de novo. Por quê? Tempo de pele, que foi falado agora há pouco, por conta da linfa, de soltar os líquidos da pele, apresentar mais o pigmento. Tem alguns pigmentos que necessitam isso e o principal é o branco. Por quê? Todos os pigmentos a gente consegue pigmentar da mesma forma, com suavidade. Eu sempre digo pra galera, ó, mesma forma que você for tatuar para chapar um preto, você vai fazer para chapar um branco ou um amarelo. Só que tem variações da quantidade de micra e tamanho de micra, quantidade de molécula e de pigmento, aquele pozinho que tem dentro da tinta, tá? Então tem tintas que são mais densas e tintas que são mais líquidas. E também tem tinta que tem a molécula maior, tem tinta que tem a molécula menor. Então vai ter tinta que você tem a facilidade maior de aplicar. Tem tinta que você vai demorar um pouco mais. Mas a lógica, no geral, é você sempre tentar deixar o trabalho com a pigmentação mais sólida possível, tá? Tem um ponto de vista que foi falado no evento que eu defendo o oposto, que tatuagem tem que estar tudo chapado. Eu não acredito nisso. Você pode fazer trabalhos muito irados, com muito contraste, com muita durabilidade, deixando também a pele do cliente aparecendo. Uma coisa importante é
trabalhar em cima de muita suavidade para que nesse momento da tatu, onde você tem que fazer acabamento, tem que fazer branco, muitas vezes precisa de voltar em algum lugar para fazer algum retoque, você possa trabalhar com tranquilidade sem estar ferindo demais a pele, sem estar machucando demais o cliente, tá? Então tenta focar nessa parte de pigmentar sem estar maltratando muito a pele. Em um lugar que é preto chapado, você pigmentar do mesmo jeito que é uma parte mais suave, tá? Com suavidade na mão, sem estar machucando tanto. A forma de limpar também é muito importante. Eu só começo a limpar dessa forma aí, puxando quando o trabalho está praticamente pronto, tá? Porque a gente pode estar perdendo decalque. E outra coisa, quanto mais você vai... É a mesma coisa de um calo, tá? Você vai passando ali o sapato uma vez, duas vezes, três vezes em contato com atrito com a pele, quando vê vai criando um calo. A mesma coisa é você na tatu, você não vai criar um calo, mas vai lesionar. Você passa o papel, vai criando erosão, passa de novo, então pressionando não. É igual quando você tá gripado ou tá com o nariz correndo. De tanto você assoar com lenço ou com papel, sua narina começa a assar, começa a vermelhar, fica num ponto que você não consegue nem tocar. Imagina numa tatuagem, tá? Que está sendo lesionado, perfurado e é praticamente uma queimadura, né? Que a agulha ela entra e sai com tanta velocidade que o próprio atrito do metal na pele vai esquentando a um ponto que parece uma queimadura. Então, quanto menos você lesionar, melhor vai ser para tatuagem estar cicatrizando de maneira melhor. E aí eu queria que você prestasse atenção a quantidade de branco que vai ser colocado nesse lugar para a quantidade de branco que parece que tem quando eu finalizo o trabalho, que é justamente aquela coisa. Tem muita coisa na tatuagem, principalmente no realismo e no portrait, que parece, mas não é. Você olha a foto lá de longe, parece que tá cílio, pele, poro, tatu. Quando você chega pertinho, você percebe que não tá, que são manchas, tá? Esse trabalho é que de longe você acredita que o cabelo foi feito todo fio a fio, tal, não sei o que mais, ó. Por exemplo aqui, a trança é praticamente chapado. Tem um lugar ou outro que eu fiz um movimentozinho assim de fio, porque tinha na referência, e um lugar ou outro que entrou um branquinho. E aí por mais que pareça, né, a gente acha que a tatuagem ela vai sangrar mais, vai doer mais na hora do branco, mas não, é porque o branco ele é o pigmento mais neutro, né, de cor, e ele apresenta mais o sangramento. Então tem uma parte aí na tatu, ó, que dá para perceber que está minando mais, mas quando a gente está trabalhando com sumo e com preto, está minando da mesma forma, só que não apresenta tanto. O vermelho, quando está próximo do branco, ele contrasta muito, ele aparece muito. Já na parte de sumo, não, então vai dar esse aspecto assim, parecendo que a tatuagem está sangrando muito, mas é totalmente normal. Galera, queria pedir mais uma vez, não sejam ingratos. Olha o nível de aula que eu estou trazendo aqui gratuitamente. Não é em pele artificial. Não é aquela aula que eu chamo para ver a tatu e chega a tatu, eu enrolo você e convido para um conteúdo pago. Não é isso. Eu também tenho conteúdos pagos, tá? Eu acho muito interessante ser íntegro com vocês aqui. Quando a gente abre inscrição, a gente sempre faz. Se o cara tá com condições, ele entra. Se não tá, ele continua estudando gratuito, que também vai evoluir, tá? A diferença do conteúdo pago que eu produzo para o conteúdo gratuito são os benefícios. São aulas um pouco mais extensas, um pouco mais profundidades. Tem os certificados e também a quantidade de benefício. A gente faz sorteio, consegue apoio com patrocinadores, contato diretamente comigo, tá? Mas não tem condições de estar estudando estudo gratuito, que vale muito a pena. O único pagamento que eu peço para você, curte aqui, compartilha, mostra para outros tatuadores que não tiveram contato comigo ainda, que não conhecem meu trabalho ainda, que eu acredito que vai ajudar e muito. E outra coisa, quando a gente compartilha, o universo também compartilha com a gente, tá? Eu já vi tatuador, pedi pro tatuador mandar um vídeo, compartilhar um curso gratuito com o tatuador da minha cidade, o cara não compartilhou com medo de criar concorrente. Ó, e agora que eu vou dar uma boa limpada com sabão, dá pra gente ver o trabalho aí, ó, bem executado, sem tanta vermelhidão, e a gente vê que cada tempo que o trabalho foi passando, ele foi ficando mais suave, a sombra foi ficando mais suave. Imagina só se eu tivesse parado esse trabalho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. A tatuagem é só a parte da gola, como ficou suave a sombra e o fundo, que durante a execução parecia que não.